Olá, amados! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí maravilhosamente bem. Então, amados, eu gravei um outro vídeo falando aí como eu me tornei psicóloga, mas eu preferi dividir ele, continuar nesse aqui, contando um pouquinho da minha carreira profissional. Então, eu também sou coach, eu também sou consteladora sistêmica familiar. E como aí da psicologia tornou a coach e também a consteladora. Como eu falei, eu amo o que eu faço e amo evoluir. Então, é duas coisas que eu amo muito. É a psicologia, é o ajudar o outro através da minha profissão, e eu sempre estou em procura de evolução, primeiro para mim, e aquilo que me toca, que me faz todo sentido, eu quero passar para o próximo, seja profissionalmente, familiar, seja em amizades, o que for, mas principalmente profissional. Então, eu tenho uma amiga, a Patrícia Abreu. A Patrícia, em uma época muito difícil da minha vida, ela me ajudou muito. Em um momento que eu perdi a minha primeira filha, ela não chegou a nascer, e foi um período muito difícil. Eu estava morando em um outro lugar, bem diferente onde eu morava no sul de Minas, eu fui pro Triângulo, fiquei lá um tempinho, um ano por volta, eu e meu esposo, e nesse momento eu engravidei, mas por algumas complicações genéticas, a neném veio a morrer no primeiro, alguns primeiros meses. E foi muito difícil, eu voltei para o sul de Minas novamente, depois desse ocorrido, eu e meu esposo, por vários motivos. Uma que, assim, espiritualmente, a gente entendeu que Deus estava nos dizendo para voltar, nós voltamos. E a Patrícia abriu o consultório dela para mim, e foi assim, foi Deus na minha vida através da Patrícia. E aí a Patrícia me falou, um dia conversando com ela falou: Mara, já ouviu falar de coach? Eu acho que a sua cara é uma coisa que tá vindo aí, lá fora se fala muito sobre coach, aqui no Brasil começou a falar por volta de 2016, foi essa conversa, e eu fui pesquisar. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que tinha tudo a ver comigo, realmente, tanto algo naquele momento que eu estava procurando uma resposta pessoal, que na psicoterapia eu já tinha encontrado algumas respostas, mas não tinha chegado no nível que eu queria ali de evolução, que eu tinha parado um pouco na minha evolução. Então eu queria fazer algo para começar de novo, ação, porque eu sou da ação. Eu também faço dentro da sistêmica, eu tenho um trabalho que chama consciência sistêmica, que trabalha 3 bases para fazer aí um trabalho, que é a leitura corporal, a psicossomática e a sistêmica, que é a constelação. Então, dentro dessas coisas, eu sou da energia, dentro da leitura corporal aí, eu sou da ação, eu gosto muito da ação. Então, para mim, tudo que eu sinto tem que ter uma ação. Se não tem uma ação, não faz sentido para mim. Esse é o meu jeito, cada um tem um jeito, e é maravilhoso quando você descobre isso. Mas voltando no coach, eu comecei a pesquisar, fiz a minha primeira formação em coach naquele ano, foi maravilhoso, comecei a atender, porque eu sou assim, eu aprendo uma coisa rápido, vambora! E profundo, porque eu sempre procuro coisas profundas, pessoais e profissionais,
para fazer sentido, porque coisas rasas não dá para mim. E ali, naquele primeiro momento, eu fiz em 2017 para alguns processos pessoais da minha vida. Eu dei uma parada ali, não só, mas foi com constelação, eu também estava com filha pequena, eu comecei a reduzir um pouco. Aí eu, graças a Deus, eu engravidei em 2015, 2014 para 2015, a minha filha nasceu, a minha segunda nasceu ali em junho de 2015, aí eu fui dando uma parada, porque eu trabalhava muito, que fazia sentido para mim, e o coach, assim, me abriu uma visão mais espiritual para dentro da psicologia, porque dentro do conceito, dentro da psicologia, o espiritual estava começando muito lá fora a se falar dentro. O espiritual não é religião, gente. Religião cada um tem a sua. Tanto que eu falo muito de instituição religiosa, espiritual. Não estou falando da instituição, eu estou falando do espiritual universal, energético. Cada um tem um nome para dizer, cada um tem uma maneira de acreditar dentro desse espiritual, mas o espiritual ele modifica, tem trabalhos científicos grande, que pessoas que têm alguma fé em algo maior, eu coloco muito o nome Deus, você usa o nome que fizer mais sentido para você, mas que quem tem uma fé em doenças crônicas, doenças aí que, como câncer, dentro do tratamento, pessoas que têm um tipo de fé, a cura aumenta drasticamente aí do que quem não tem. Então, assim, se você é curioso, dá aí uma pesquisada em artigos científicos, você vai achar muita coisa interessante e profundas que, para mim, ciência espiritual, ele se une. Ele é um compartilhar, não uma coisa que separa. Então, nesses 11 anos de profissão que eu trabalho, que eu acredito, é nessa união da ciência com o espiritual. Se eu fizer algo que separa, para mim não faz sentido nenhum. Para mim tem que unir, tá? Espiritual, não religioso, ok? Então, voltando, ali eu fiz o coach, me abriu muito, porque o coach, ele tem aí, dependendo de como sua formação, aonde você vai estudar, e o coach é muito amplo, tem muita essa espiritualidade que se trabalha dentro dela, cientificamente. E aí eu tive alguns anos na minha vida, eu tive algumas questões pessoais que eu não conseguia achar respostas. Mesmo dentro da psicoterapia, mesmo dentro do coach, eu tinha grandes melhoras, mas tinha uma que era uma vez no ano, a minha energia esgotava, eu não tinha energia para nada. E quando eu vinha essa falta de energia, não era uma depressão, eu procurei vários profissionais para descobrir, ninguém não conseguia descobrir a raiz disso. Falava, Mara, não tem porquê você ter isso. Não é uma depressão, não é uma ansiedade. É estranho isso que acontece com você. Mas era assim, uma vez no ano, durava entre 1 mês e meio a 3 meses, dependendo. Eu ficava muito sem energia e muito com sentimento de fracasso. Eu não queria atender, eu não queria sair muito, eu continuava, quem via não percebia, só meu esposo mesmo, que era do meu convívio, a minha filha era muito pequena, que percebia, entendia e via isso. As outras pessoas não conseguia, porque eu conseguia ali, vamos dizer, mascarar mesmo para ninguém entender aquilo. Mas chegou um ponto na minha vida que eu não aguentava mais isso acontecer.
e de repente vinha e de repente sumia também. E foi por muitos anos, eu não me recordo agora, mas foi uns 8 anos aí, mais ou menos, isso acontecendo todos os anos. E então, eu já tinha procurado várias respostas, nunca consegui de um profissional. Um dia eu pegando, orando na minha fé, eu pedi para Deus, falei, Senhor, eu não aguento mais o jeito que tá. E de repente veio no meu e-mail, o que é o meu professor, Fernando Freitas, um e-mail dele, falando de um curso que ia abrir. Comecei a assistir, fez muito sentido para mim, e eu fui fazer o curso. Foi até leitura corporal que eu fui fazer primeiro com ele. E ali fez muito sentido para mim tudo aquilo que eu aprendia. E assim, a primeira frase ali, que ele, no curso dele, assim, que ele tava dando uma aula online gratuita para quem quiser assistir ele começou aquela aula ali falando aquilo que eu já falei no outro vídeo, que é a frase, assim, que eu procuro sempre uma resposta, que me fortalece, João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e ela vos libertarás. E ele começou com essa frase. E aquilo ali para mim fez mais sentido ainda. Como eu falei, a ciência e o espiritual para mim une, não se separam. É o meu jeito de acreditar, é o meu jeito que me move, me faz sentido na minha vida e me faz eu ir para minha evolução. Cada um tem o seu sentido, mas o meu é esse, tá? Então, dentro daquilo, eu comecei a fazer a leitura e ali tem muito sobre a constelação, porque ele é fundador da consciência sistêmica, que é as 3 que eu falei, psicossomática, leitura corporal e a sistêmica. E ele foi falar de constelação. Quando ele começou a falar de constelação, eu falei, gente, é isso. É isso que falta para mim, tanto pessoal como profissional. E para mim, antes eu tenho que passar por aquele processo. E eu fui fazer uma constelação. E ali eu descobri a raiz daquela falta de energia que eu tinha há anos. E aí eu fui observando que o meu toque, que eu falei no outro vídeo que eu tive, que eu desenvolvi no primeiro ano de faculdade, tinha a ver com essa falta de energia. E aí eu fui vendo todas as doenças somáticas que eu desenvolvi ao longo da minha vida, tinha a ver com essa falta de energia. E aí eu trabalhava o sintoma, melhorava, mas depois vinha aí mais forte com outros. Que é assim que acontece, você trabalhar a máscara. E aí eu fui no fundo, eu aprofundei e fez todo sentido. E é naquele momento que eu fiz constelação, eu tava naquele período sem energia nenhuma da minha vida, ali no meio do processo foi ali um processo também de pessoal que eu tava vivendo. E eu acabei a constelação, mais ou menos alguns minutos depois, aquela falta de energia foi embora. E nunca mais eu senti aquilo. E tudo que eu vivi dentro da constelação, todo o conhecimento que ampliou das minhas raízes ali, os segredos familiares que todos nós, a maioria de nós temos, as famílias têm muitos segredos ali, muitas crenças que pensam que é sadio, mas não é. É uma corrente doentia que eles vivem por acreditar que aquilo que é normal é sadio. Nem sempre. Normal, muitas das vezes, é doentio. E me libertou. A minha experiência hoje dentro da minha família de origem é outra. Eu não vejo da mesma maneira. Hoje tenho um grande respeito, principalmente pela minha mãe, que tinha algumas dificuldades que eu tinha com ela, com meu pai, e todo o ciclo familiar, principalmente com a minha família de origem, com meu esposo hoje, com os 2 filhos que está comigo e a outra que Deus, eu acredito que está lá cuidando.
tá lá morando com ele e os dois estão aqui comigo. Então, assim, fez todo sentido. E aí eu fiz a formação, aprofundei e comecei a trabalhar com constelação. E eu vejo coisas profundas dentro da constelação quando eu faço com as pessoas. Eu vejo ali que para o autoconhecimento tudo começa pela base de onde aquilo surgiu, onde é a raiz daquele problema. Porque se você não sabe a raiz, você vai ficar mascarando. Por um tempo, vai embora, resolve, depois começa. Seja ele com um processo de psicoterapia ou de coach. Então, hoje, para mim, eu trabalho com as três profundamente, procurando raiz. E eu digo como pessoal e profissional que a constelação ela é a base para a descoberta da raiz dos problemas. A partir dela, tudo flui com mais facilidade, você se liberta de muitas coisas que muitas das vezes nem é sua dor, é uma dor sistêmica, que por omissão, por guardar segredos, chega um membro da família, o buscador, e ele vai carregar toda aquela energia até a verdade vir, porque não adianta, as mentiras levam para o doentio e as verdades vai libertando e vai trazendo o saudável. Por isso que eu falo que as duas se completam, ciência e espiritual. Então, para mim hoje, o meu trabalho é dentro dessas três visões, psicoterápica, o coach e a constelação, mas no nível aí profundo. Começa tudo bem profundo e vai até o coach, que é o trabalho do coach, posicionar as pessoas para alcançar o objetivo ali desejado dela. Mas se ela não entende onde os sabotadores, as crenças limitantes dela, então muitas das vezes não vai ter aquele trabalho tão evolutivo por falta de entender a raiz. Então hoje as três linhas que eu trabalho se completam. E aí tá a história da minha carreira, desde a psicologia, que ficou lá no outro vídeo que eu contei mais detalhadamente, daí dentro do coach e da constelação. Para mim as três se completam, é isso que faz todo sentido. E como eu falei, eu sou uma eterna buscadora da evolução. Então tudo que realmente faz sentido e é profundo dentro da minha vida pessoal e que leva a profissional, eu vou buscar e vou evoluir e vou levar isso para minha carreira profissional com certeza. Então, beijos, fica com Deus, uma ótima semana, uma ótima restante aí de dia, dependendo do horário que você está ouvindo esse vídeo. Se ainda estiver em 2020, feliz aí final de 2020, se já começou em 2021, feliz 2021. Viva o seu melhor, aprofunda o seu conhecimento, a sua essência e transforma quem você é, buscando a verdadeira identidade de você, seu, e não aquilo que você fica carregando de todo mundo, tá bom? Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo, até o próximo tema. E comenta aí, faz os comentários, que vai ser um prazer respondê-los. E traz aí temas, o que vocês querem ouvir, o que vocês querem saber, que vai ser um prazer responder para vocês, tá bom? Beijo, fica com Deus.